Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos aprender a interpretar demonstrativos financeiros na prática. Eu vou te mostrar como entender indicadores como liquidez, endividamento de uma forma simples. Então, se tu quer aprender a olhar um balanço e realmente entender o que aqueles números estão dizendo, fica comigo até o final. Antes de falarmos dos indicadores, é importante ter em mente que os demonstrativos financeiros como um todo contam uma história, bem como análise de dados financeiros. Eles mostram se a empresa ganha dinheiro, como ela gasta esse dinheiro e se consegue honrar com suas obrigações, com as suas contas. De forma geral, nós temos 3 principais demonstrativos financeiros dentro da contabilidade, que é o balanço patrimonial, também conhecido como BP, o demonstrativo do resultado do exercício, também conhecido como DRE, e o fluxo de caixa, com as suas metodologias, sejam elas direta ou indireta. Então, nessa aula, a gente vai focar principalmente no balanço patrimonial, porque é dele que saem os indicadores de liquidez e endividamento. Indicadores de liquidez. Primeiramente, quando a gente faz uma análise de algum dado financeiro, a gente precisa se questionar o que esse dado responde. Não seria diferente com o indicador de liquidez. O que a liquidez responde? A liquidez responde se a empresa consegue pagar com suas obrigações. Eu, como empresa, consigo pagar todas as minhas contas hoje? Se sim, logo eu tenho uma boa liquidez. A liquidez é dividida em 2 tipos. Nós temos a liquidez corrente e a liquidez seca. A liquidez corrente compara tudo que a empresa tem no curto prazo com tudo que ela deve no curto prazo. Ou seja, eu vou pegar a seguinte fórmula conceitual: todo o meu ativo circulante dividido pelo meu passivo circulante. Onde nós encontramos tanto o ativo, tanto o passivo circulante? Dentro do BP, dentro do balanço patrimonial. Então eu vou consultar no balanço patrimonial qual o meu ativo circulante e vou dividir pelo meu passivo circulante. Quando a gente fala de circulante, seja ele ativo ou passivo, são obrigações de curto prazo, sejam elas obrigações para passivo ou contas a receber, recebimentos ou caixa do ativo. Então, por exemplo, se a empresa tem 200 mil disponível no seu ativo circulante e deve no seu passivo circulante 100 mil, a liquidez corrente dessa empresa é 2. Mas o que significa esse 2? O que significa se a empresa tem um resultado de liquidez corrente como 2? A interpretação que tu deve adotar é a seguinte: acima de 1 é uma situação confortável, igual a 1 é uma situação de atenção, ou seja, eu estou dando uma equivalência entre o meu ativo e o meu passivo circulante dentro da minha liquidez, e abaixo de 1 tu tem que ficar em alerta. Por quê? Abaixo de 1 significa que tudo que eu tenho a receber a curto prazo não cumpre todas as minhas obrigações que eu vou ter que pagar a curto prazo. Logo, isso pode ter uma descompensação de caixa e afetar diretamente o teu resultado. Tu pode ficar lá com um resultado negativo no teu balanço, no teu demonstrativo de exercício. A segunda forma de calcular a liquidez é a liquidez seca. Aqui na liquidez seca, a gente precisa retirar esse estoque da conta. Então, a gente vai lá no balanço patrimonial, vai olhar onde que está o nosso estoque e vai zerar, vai anular ele da conta. Por quê? Nem sempre é um estoque que tu consegue fazer com que ele entre lá para o teu caixa em dinheiro circulando na tua empresa. Então, na liquidez seca, tu desconsidera o efeito do estoque. O que esse indicador vai te trazer de resposta? Ele mostra se a tua empresa sobrevive sem depender de vendas imediatas. Com o dinheiro que eu tenho em caixa, eu tenho o valor necessário para sobreviver a curto prazo, ou eu vou precisar de empréstimos, eu vou precisar de alavancagens no meu negócio. Então, a liquidez seca vai te ajudar dentro dessa análise. Uma analogia interessante é entender que a liquidez é como se fosse o dinheiro na tua carteira. Tu pode até ter bens, mas se tu não tiver dinheiro para pagar o teu almoço,
O problema é hoje, tu vai ficar com fome. É a mesma coisa olhando para um caixa e olhando para o KPI de uma empresa. Agora, o segundo KPI importante é os indicadores de endividamento. Falar sobre dívida. Quando a gente começa a falar sobre dívida, é importante entender qual é o grau desse endividamento. Esse indicador vai te mostrar quanto que a empresa é financiada por capital de terceiros, o quanto em algum momento ela já teve a alavancagem do seu negócio. Então, se o grau de endividamento é de 70%, significa que 70% dos teus ativos foram financiados com dívidas. Mas então, como eu chego nesse resultado de 70%? A gente tem que voltar lá para o nosso demonstrativo financeiro, que é o BP, o balanço patrimonial, e entender da parte do meu passivo, quanto que eu tenho de passivo total, e dividir pelo quanto que eu tenho de ativo total. Aí eu vou ter o meu grau de endividamento geral, ou seja, o quanto de dinheiro que eu tenho hoje na minha empresa, seja ele com liquidez ou não, ele está comprometido com as minhas obrigações, com os meus deveres, com as minhas contas a pagar, ou seja, com o meu passivo. Agora, uma escala de referência sobre o grau de endividamento. Então, se até 50% de grau de endividamento, significa que a tua empresa está saudável, tá ok. Entre 50% e 70%, tu precisa tomar atenção nos teus negócios, que o teu ativo está começando a ficar comprometido com o teu passivo. Acima de 70%, tu tem um risco elevado porque tu tá com um alto grau de endividamento. Outro aspecto importante a ser considerado quando a gente olha o endividamento de uma empresa é analisarmos se as dívidas estão concentradas no curto ou no longo prazo, porque o que é importante se ter quando se faz essa análise? Dívidas de curto prazo vão pressionar mais o teu caixa. Tu precisa de um pagamento imediato e despender desse dinheiro agora. Dívidas de longo prazo dão mais fôlego financeiro. Um exemplo possível de se ter aqui é que é diferente de ver no teu cartão de crédito para a semana que vem ou tu ir lá e financiar um imóvel em 20 anos. Mas indicadores isolados não dizem tudo, não criam relatórios, não criam análise complexa. O mais importante é analisar o conjunto. O que esses dois KPIs juntos vão me trazer de respostas quando eu olho o meu balanço patrimonial. Então aqui alguns exemplos. Eu tenho uma boa liquidez, mas eu tenho um alto nível de endividamento. Então, eu vou sobreviver por hora, mas significa que a minha empresa pode sofrer a médio e longo prazo. Eu tenho uma baixa liquidez e um baixo endividamento. Significa que o meu capital está mal alocado, mas eu tenho caixa para sobreviver por hora. Eu tenho uma baixa liquidez e um alto nível de endividamento. Ou seja, eu não tenho caixa e eu já estou atolada de conta com o banco. Então é o meu cenário mais crítico. O que é importante se ter desses KPIs? Não existe número perfeito, existe contexto, existe história, existe storytelling de como aquela situação dentro da empresa ocorreu ou como a empresa chegou até essa situação, seja ela muito boa ou seja ela muito ruim. Então é importante sempre se atentar ao contexto dessas informações, desses KPIs. Concluímos por aqui. E o que você aprendeu hoje? O que é liquidez? Como tu consegue avaliar a capacidade de pagamento de uma empresa por meio dos tipos de liquidez, seja ela corrente ou seca? Como interpretar o nível de endividamento e por que é tão importante cruzar esses indicadores numa análise financeira. E para você que assistiu essa aula até aqui, muito obrigada e nos vemos no próximo conteúdo.